Bom dia, irmãos e irmãs. Tá ok. Todos que estão acompanhando pelo Zoom também, né, pela internet. Deixa eu compartilhar. Ok. Acredito que esteja aparecendo aí tudo certo, né? Então, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez, os que estão presentes aqui, também os que estão online. Hoje eu gostaria de iniciar o sermão fazendo algo diferente. Estava durante a noite, né, preparando o sermão e aí tive uma inspiração. Falei, vamos tentar, quem sabe, né? Deus inspira, certamente Deus quer mostrar alguma coisa, né? Então, claro, a gente já se prepara sempre, né, para o sermão, para receber as palavras de Deus. E só que antes de iniciar, eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos ofertar juntos um minutinho, apenas um minutinho, né, de oração, para poder receber a mensagem que os Pais Celestiais querem nos entregar. E só que antes eu quero esclarecer, quando eu digo receber a mensagem que os Pais Celestiais querem nos entregar, eu não estou me referindo necessariamente ou somente à palavra que vai ser falada no sermão. Na verdade, a mensagem que os Pais Celestiais, que Deus, né, quer nos entregar, ela pode vir através de uma inspiração, né, durante a palavra, ou até durante outro momento do sermão. Idealmente, né, nós deveríamos ter feito antes das palavras do nosso diretor continental, né? Continental não, da sede mundial, né? Essa mensagem de Deus pode vir através da própria palavra, naturalmente, né, falada, pode vir através de um sentimento que a gente tem durante o momento do sermão, pode vir através de algum esclarecimento, de alguma dúvida, alguma coisa, né, que nós temos em mente. Então, eu gostaria que a gente pudesse fazer esse um minutinho de oração para essa finalidade, pedindo que Deus possa ficar livre para poder falar em nosso coração no momento que Ele desejar e da maneira que Ele desejar também. Então, a gente vai começar a fazer a oração. Eu vou marcar aqui exatamente um minuto e quando terminar, né, eu vou falar a Ju. Então, podem fazer cada um da maneira que quiser, né, ou falando ou apenas no pensamento, mas gostaria de convidar a todos, então, que possamos, né, juntos fechar nossos olhos e, então, iniciar esse minuto de oração. Vamos lá. Amados Pais Celestiais. Possamos, amados Pais Celestiais, estar conectando verdadeiramente com vós, com os verdadeiros pais. Toque no coração de cada um de nós, cada um dos nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui. Também online, Pais Celestiais, através do Zoom. Que nós possamos abrir nosso coração, nossa mente para conectar com vós, com os verdadeiros pais. Permita, amados Pais Celestiais, que nós possamos estar criando um ambiente, Pais Celestiais, espiritual, para poder conectar verdadeiramente com as vossas palavras, Pais Celestiais, nesse dia de hoje. Que nós possamos, assim, amados Pais Celestiais, estar conectando a vós, conectando a Deus Pais, instruções celestiais abertas para a nossa palavra. Use os Pais Celestiais para poder tocar o coração, a mente e o coração de cada um, Pai Celestial, os nossos preciosos filhos, cada um de nós. Deixe, Pai Celestial, nosso coração cheio da vossa graça, cheio do vosso amor. Nesse dia, Pai Celestiais, quero agradecer a vós por todos, sinceramente, aprendendo a toda maneira, com gratidão. Nós vamos Ju. Ok, então, muito obrigado por aderirem, né, a essa pequena prática. Então, agora eu gostaria de iniciar o assunto preparado para o sermão de hoje. O título é Treinamento de Agradecimento. Quero explicar um pouco o título, porque na forma mais correta seria treinamento de gratidão ou treinamento para gratidão. Só que para não confundir com apenas o sentimento de gratidão, então eu preferi usar a palavra, né, do jeito que está, treinamento de agradecimento, porque deve ser uma ação de agradecer, não apenas um sentimento, né, não apenas
está pensando, por exemplo, naquele sentimento da gratidão, mas deve ser uma ação de agradecer. Isso vai ficar mais claro, né, durante a explicação, né, do sermão dominical. Então, por que nós falamos treinamento, né, de gratidão ou treinamento de agradecimento? Porque nós não estamos acostumados, né, o nosso cérebro, a nossa mentalidade, o nosso coração, até o nosso espírito, né, não está acostumado a agradecer. Pelo contrário, na condição de ser humano decaído, nós acabamos estando mais acostumados a reclamar às vezes, ou mesmo que não seja reclamar, temos aquele sentimento de ingratidão, aquele sentimento de estava esperando mais, de que nunca é suficiente. Às vezes surge esse sentimento. Eu diria que isso não é um problema, né, de uma pessoa individualmente, mas de todo ser humano decaído. Então é importante, né, nesse sentido a gente então treinar nossa mente, treinar, né, o nosso espírito também, para poder conseguir mudar o nosso costume sobre a questão da gratidão. Então existe, né, um estudo, não só um, mas diversos, né, mas um estudo que foi publicado como chamado, né, Psicologia da Gratidão, e ele mostrou alguns pontos. Na verdade é um livro, né? Aquelas pessoas que estão praticando gratidão regularmente, essas pessoas elas dormem melhor, elas apresentam níveis menores de estresse e depressão, elas também têm mais disposição física e elas relatam maior bem-estar emocional também. Então, um dado importante desse estudo é assim, a gratidão não elimina exatamente o problema, não é que a gratidão vai resolver o problema em si, mas ela muda a forma como o nosso cérebro processa o problema, ou, que não for um problema, aquela dificuldade que nós estejamos passando no momento. Então, o que significa? Né? A pessoa que leva uma vida de gratidão, ela vai enfrentar a mesma realidade que ela estaria enfrentando, de qualquer forma, mas com mais clareza, com mais equilíbrio e com mais esperança. Então, ela vai ter um coração mais leve, né? Vai ter um coração mais alegre e um coração mais feliz. Então, quando nós mudamos a mentalidade, o resultado ele aparece mais rápido, ou as soluções, né, elas aparecem mais rápido. Então, a ciência ela confirma aquele princípio bíblico que está em Provérbios 17, 22, que diz, um coração alegre serve de bom remédio. Ou seja, ela resolve, ela ajuda a resolver, ajuda a melhorar. Então, é interessante, né? A própria ciência também já afirma isso, e claro que sim, a religião também, a Bíblia, como nós vamos estar vendo, né? Então, gostaria de propor, né, uma dinâmica, mais uma, né, além da oração que nós fizemos, que durante um tempinho também, alguns segundos, né, vamos fazer um exercício espiritual que cada um pode listar mentalmente, se quiser anotar também, tanto faz, né, 3 coisas pelas quais você pode agradecer hoje. Podem ser coisas simples, não precisa ser algo perfeito, né? Mas tem que ser algo real, tem que ser algo da vida, da vivência, da família, assim, tem que ser algo real. Não pode ser assim, eu agradeço pela existência de Deus. Acho que ficaria muito, muito amplo, né? Tem que ser algo mais próximo da nossa vivência. Então, vamos dar também uns 30 segundos, né? Para poder estar, cada um, listando mentalmente, ou da forma que quiser, né? 3 coisas pelas quais você se sente grato nesse momento, ou que deveria sentir grato nesse momento, e talvez aquele sentimento não apareceu ainda, tá bom? Então, vamos lá, valendo. Ok, acredito que todos também já puderam estar listando, né, as suas 3 coisas. Se não estiver listando ainda, não tem problema, durante o sermão pode listar as 3 coisas que você gostaria de agradecer, né? Então, agradecer pelas coisas boas que acontecem é uma reação normal, né? O ser humano, acontece uma coisa boa, a gente tem o sentimento de gratidão e até falamos, né? Até expressamos em palavra a nossa gratidão. Mas devemos também agradecer pelas coisas difíceis que surgem na vida.
Isso só é possível com treinamento religioso. Então, qual que é a razão? Por que motivo nós devemos, qual que é, né, a lógica por trás de nós termos que agradecer também as coisas difíceis ou as coisas ruins que às vezes acontecem em nossa vida? Por exemplo, quando alguém machuca o meu coração, quando alguém faz alguma coisa, quando a circunstância da vida está trazendo alguma dificuldade, está deixando meu coração ali apertado, aquele sentimento difícil, por que que dentro de um treinamento religioso nós também devemos agradecer por essas coisas? Eu não sei, né, o que cada um pensou, né, nos três pontos para a gratidão, mas eu diria, né, que de uma maneira normal nós agradecemos pelas coisas boas que nós lembramos, que nós pensamos. Talvez um ou outro pode ter agradecido por alguma dificuldade que esteja passando, não sei, mas não é muito normal. Geralmente nós agradecemos pelas coisas boas e ou ignoramos, ou em alguns casos reclamamos, ou em alguns casos sentimos ingratidão pelas coisas ruins, pelas coisas difíceis que acontecem. Mas existe uma lógica por trás, né? Que nós devemos então ter gratidão pelas coisas difíceis também que acontecem. Qual que é essa razão? Qual que é essa lógica por trás, né? Então gostaria de mencionar a palavra do verdadeiro Pai. Em 1978, ele falou sobre isso, né? Céu ou inferno, uma escolha própria. Em nossa vida de fé, nós jamais devemos reclamar. Não há nada do que possamos reclamar. Vocês devem ser alegres. Vocês precisam estar alegres mesmo quando estão derramando lágrimas. Se não fizerem, não haverá outro caminho. Deus não poderá ajudá-los e eu não poderei ajudá-los. Portanto, vocês é quem decidem se vão para o céu ou para o inferno. O reverendo Moon não decide isso, e nem mesmo Deus é que decide isso. Se vocês reclamarem, isto virá a ser o inferno. Se seguirem adiante com gratidão, mesmo quando têm motivos para reclamarem, isto então virá a ser o reino do céu. Então, respondendo à pergunta do slide anterior, né, qual que é a lógica por trás? Por que que nós devemos agradecer mesmo quando acontecem as coisas difíceis? Primeiro, porque é um treinamento, como foi o título, né, do sermão que nós colocamos hoje. E através de agradecer, né, esse treinamento de agradecer, isso vai produzir o reino dos céus dentro de cada um de nós. Nós mesmos poderemos criar o nosso reino dos céus. Então, o nosso reino dos céus, ele começa dentro de nós, nesse sentido de que o sentimento do reino dos céus, nós mesmos devemos criar. Como o verdadeiro Pai falou, né, está muito claro na mensagem, não é Deus que vai produzir, né, o reino dos céus dentro de nós. Não é o próprio verdadeiro Pai que vai introduzir o reino do céu em nós, mas somos nós mesmos. Então, se nós tivermos com aquele sentimento de gratidão, de alegria, né, como o verdadeiro Pai falou, devem ser alegres, não há nada que devam reclamar. Mesmo quando o motivo existe para reclamar, ainda assim nós devemos demonstrar gratidão. E com isso, nós vamos conseguir criar o reino dos céus dentro de nós. Então, quando nós temos os motivos para poder reclamar, mesmo assim nós decidimos agradecer, essa é uma ação, né, muito clara, uma ação ativa para poder criar o reino de Deus dentro de nós. Então, nessa questão do treinamento de agradecimento, quando conseguimos demonstrar gratidão, mesmo em situações que o outro está errado, ou não apenas outra pessoa, mas que a circunstância, né, está errada, Deus nos conduz ao seu templo. O templo de Deus chama-se agradecimento. Por outro lado, quando ficamos bravos e manifestamos nossa natureza decaída, Satanás nos conduz ao templo dele. O templo de Satanás chama-se ressentimento. Então somos nós que escolhemos em qual templo entrar. Tem 2 templos, né, com as portas bem abertas para nós. As coisas vão acontecendo na nossa vida. Não tem como a gente impedir que alguma coisa difícil aconteça, que uma dificuldade apareça, que a gente sinta alguma coisa, tanto coisas boas e também coisas desagradáveis, coisas ruins, né? Mas quando acontecer, seja o que for, ruim ou não, ou boa, entrar no templo de Satanás, que se chama ressentimento, ou no templo de Deus, que se chama agradecimento, somente nós podemos decidir essa entrada. Não tem como outra pessoa obrigar a maneira que a gente vai encarar as coisas que estão acontecendo. Às vezes 2 pessoas podem passar pela mesma situação difícil, né?
por exemplo, e uma pessoa pode sair com coração de gratidão, alegre, tendo crescido espiritualmente, superado, né, o coração aumentou, o nível, o tamanho do coração, do amor, e outra pessoa pode sair diferente, pode sair triste, pode sair com ressentimento, ou pode sair com o nível do coração, com o nível do amor menor do que era. Então, nós temos que conseguir, né, discernir em qual templo nós queremos entrar. Isso é uma decisão que nós devemos tomar. Então, só que não é uma coisa que a gente simplesmente decide, ok, tá bom, eu vou, como fala, tá vindo aquele sentimento, né, de ressentimento, ou mesmo que não seja ressentimento eu diria que já é o último estágio da coisa, né? Tá vindo aquele sentimento ruim, não é simplesmente no estalar de dedo assim, ok, já vou trocar. Pronto, um segundo depois já estou sentindo muito bem. Não acontece assim automático, né? A gente não é uma máquina que aperta um botão da felicidade ou da infelicidade, ou da tristeza ou da alegria, não é assim. Então existe um processo para isso acontecer. Para poder sair do templo de Satanás, ou do caminho que está levando, né, até o templo de Satanás, e voltar para o templo de Deus, tem um processo que nós temos que negar, a nossa mente má, tem que negar aquele impulso, né, aquela mente má que está querendo ficar ressentida, ou querendo reclamar, ou querendo ficar ali deprimido com aquela situação que está acontecendo, ou querendo se entregar, ou sentimento de ingratidão. Nós temos que negar isso. Isso chama, né, o eu falso. O eu falso, ele aparece primeiro e começa, né, fazer a vontade de Satanás. Na Bíblia fala que o ser humano decaído, ele quer fazer a vontade de Satanás, em João 8,44, né? Então nós temos que negar isso. Então tem uma expressão interessante que o verdadeiro pai ele usou, né, quando ele estava aqui no Brasil. Ele mencionou que se chama espírito do Pantanal. O que seria esse espírito do Pantanal? Não é um espírito que fica rondando ali o Pantanal, né? Não tem a ver com, com isso, né? O que o verdadeiro pai quis dizer, né, com o espírito do Pantanal? Ele explicou assim, os peixes, né, que ele viu, que ele pescou, que ele presenciou ali no Pantanal, eles têm muita força. Eles engolem tudo que aparece, desde coisa limpa, coisa suja, coisa sólida, coisa difícil, até veneno, tudo que aparece eles engolem. E não apenas engolem, mas eles conseguem digerir. A parte de digerir é mais importante, porque se a gente só engole, chega um momento que explode do mesmo jeito, né? Então, ele digere depois. E ele digere e continua forte. E aquilo ali fez ele ficar mais forte. Então, o verdadeiro pai chamou isso de espírito do Pantanal. Falou, nós temos que ter esse mesmo espírito do Pantanal. Não importa as circunstâncias, o que aconteça, a gente vai engolir primeiramente, quer dizer, aceitar aquilo ali, ok, está acontecendo, e agora eu vou digerir. Então tem esse processo de digerir. E nesse processo, para poder digerir, esse treinamento de gratidão, ele faz muito sentido. Esse treinamento de agradecer, né, de agradecimento, ele vai ajudar muito nesse processo. Porque se a gente apenas fica parado esperando, o sentimento de gratidão não vai acontecer, né? O sentimento a gente não vai conseguir digerir automaticamente. Tem que ter uma ação, tem que ter uma iniciativa, né? E claro, não é somente essa que existe, mas essa questão do treinamento de agradecer, ele funciona muito ativamente nessa questão de digerir, de transformar algo que poderia me levar para o ressentimento para o caminho da gratidão. Ou como está colocado aqui, né? Para sair do caminho que está levando ao templo de Satanás e levar ao templo de Deus. Então esse processo de agradecer, ele vai ajudar muito nesse processo. Então, na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando fala dai graças na Bíblia, está dizendo agradecer, né? Então, a Bíblia, ela é a nossa referência histórica providencial. Ela mostra o coração de Deus e os princípios que Deus ele ensinou para as pessoas daquela época, da forma que eles podiam, né, compreender, que eles podiam entender. É interessante que o mesmo Deus, não é outro Deus, não é que existia um Deus no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento, e um Deus agora, e um Deus no futuro. O mesmo Deus, só que a forma dele expressar, dele ensinar, foi diferente. Só que os princípios e o coração de Deus, ele não mudou durante toda a história. Desde o início da criação até agora, o coração de Deus permanece o mesmo, né? Então, o mesmo Deus mostra para a gente, através das palavras dos verdadeiros pais, como que nós temos que conduzir nossa vida, como que nós temos que levar, como que nós temos que treinar, né, também para o nosso crescimento espiritual. Então, a gratidão, né, nós podemos entender através desse versículo que
antes de ser um sentimento, ela é uma decisão que a pessoa toma. Então, nesse versículo a gente entende que nós não devemos esperar o sentimento de gratidão aparecer só depois agradecer, porque ele não vai aparecer automaticamente, né? Então, primeiramente, nós decidimos agradecer, mesmo que o sentimento não exista ainda, a vontade é de reclamar, ou mesmo que não seja de reclamar, a vontade é de não agradecer o sentimento, mesmo assim nós começamos a agradecer. Então, a maioria das pessoas espera sentir primeiro, só depois agradecer. Só que a Bíblia, ela inverte esse ponto, ela inverte essa lógica, né? O texto diz, quer dizer, o texto não diz, quando tudo estiver bem, dai graça. Não é isso que está dizendo, né? Quando as coisas estiverem boas, felizes, dai graça. O texto disse, em tudo, dai graça em tudo. Então, nesse em tudo, com certeza, inclui também dificuldades, inclui situações que a gente não pode controlar, mas que traz algum tipo de sofrimento ao nosso coração, inclui gratidão nesse ponto também. Então, aquele que só agradece quando entende, né? Quando entende ou quando a coisa melhora, é como que nós não estamos confiando no processo. Ou talvez, podemos até interpretar, não estamos confiando em Deus, que Ele será capaz de resolver, e que talvez Deus tenha aplicado aquilo para poder nos treinar, nos desenvolver de alguma forma, né? Por outro lado, quem agradece, mesmo antes de entender o que está acontecendo, ele vai sentir a sua mente em paz, ele descansa em Deus, como a Bíblia menciona em outras oportunidades, né? Então, como seria esse treinamento de agradecimento, né? Na prática? Significa falar obrigado muitas vezes ao dia, tendo ou não o que agradecer. Então, deve ser algo que eu faço ativamente. Então, claro, se nós apenas mantivermos o pensamento de gratidão, também já funciona, mas se nós conseguimos falar, mesmo que seja baixinho, né, não precisa ficar falando sozinho, né, assim, mas mesmo que seja falar a palavra obrigado muitas vezes ao dia, ele já vai ter um efeito, um bom efeito, né? Quando nós fazemos isso, isso cria uma camada de proteção espiritual que não permite a negatividade entrar na mente, porque nós estamos fazendo ação de dar e receber, estamos interagindo com as coisas de Deus. Quando nós estamos vivendo a nossa vida secular de forma natural, vivendo a nossa vida no mundo secular de forma natural, às vezes nós fazemos ação de dar e receber com as coisas de Deus, com as coisas de Satanás, vem pensamentos positivos, pensamento negativo, é normal, infelizmente, né, na situação que a gente vive hoje. Não tem como a gente viver dentro de uma bolha que somente tem coisas de Deus ali. Estamos envolvidos, né? Mas, se a gente está falando obrigado, mentalizando obrigado o dia todo, isso com certeza é uma coisa boa, é coisa de Deus. Então, a gente vai estar forçando a nossa mente, forçando o nosso espírito a fazer a ação da receber só com Deus. Então, o resultado no sentimento que a gente vai ter será sentimento que vem de Deus também. Então, naturalmente, né, isso vai melhorar. Nós vamos ter um bem-estar, né, através disso. Agradecer mesmo sem vontade no início. Isso envia energia para o espírito, traz bem-estar à mente e ao coração. Então, no início, né, um ponto, né, desse treinamento de gratidão, de agradecimento, é que, para começar, muitas vezes o sentimento não vai estar ali. Nós vamos estar com outro sentimento, e só que nós temos que começar assim mesmo. Por exemplo, o coração pode estar sentindo uma coisa e a boca falando outra coisa. Aí a pessoa pode dizer, mas então eu estou sendo hipócrita, né? Pensando, sentindo uma coisa, falando outra. Não é. Nessa questão desse treinamento, começa pelas palavras. Quando nós falamos a palavra, a gente gera uma energia ao nosso redor, e o princípio divino fala, né, do elemento de vitalidade. O que a gente faz com o nosso corpo físico, incluindo, né, o que nós falamos, envia uma energia para o nosso espírito, para o crescimento espiritual. E o nosso espírito faz o quê? Quando ele cresce espiritualmente, ele devolve um sentimento para nós. E o sentimento que ele devolve, então, vai trazer bem-estar, vai trazer paz, né, tanto à nossa mente, também ao nosso coração. Esse treinamento de agradecimento, ele tem, né, o potencial de, primeiro, mudar a nossa mentalidade, depois ele muda o nosso costume. Às vezes nós estamos acostumados, né, a reclamar ou se sentir mal e às vezes permanecer com aquele sentimento ruim durante muito tempo, achando que aquilo é normal. Então muda isso também, muda a nossa vida e acaba mudando o nosso destino. Então tem uma explicação no princípio divino, na parte da ressurreição, que mostra que às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam.
Às vezes ele permite que um espírito, né, que está no mundo espiritual, um espírito ruim, cause algum desconforto para a gente, mas tem uma razão para que aquele espírito possa ressuscitar, que ele possa sair daquela atmosfera que ele está vivendo e crescer espiritualmente. E só que no princípio divino fala, qual que é o sentimento que nós temos que ter? Não é simplesmente o espírito vem e dá influência, a gente sofre e está tudo resolvido. Depende da resposta que nós damos a essa providência que Deus está fazendo. Aí no princípio divino fala, para ocorrer esse processo de ressurreição, que é o crescimento espiritual, tanto meu, quanto daquele espírito que está atrapalhando ou fazendo alguma coisa ruim na minha vida, eu devo demonstrar um coração de gratidão. Então, o princípio divino fala, né? Se a pessoa na Terra demonstra um coração de gratidão, né, uma atitude de gratidão, ele cresce, aquele espírito cresce também. E por que Deus permite acontecer isso? Também, no princípio divino, explica, né? Quando nós estamos prontos para crescer para um novo nível espiritual, às vezes tem alguma dívida do passado, às vezes a gente está pronto para ir para o próximo nível, para crescer espiritualmente, para começar a entender coisas, né, em outros níveis, sentimento em outros níveis, só que às vezes tem alguma dívidazinha esquecida de alguma coisa que a gente fez errado lá no passado, alguma coisa por aí que nós mesmos não sabemos, né? Então, Deus ele tem que dar uma última dificuldade para a pessoa superar, então ela resolve aquele problema do passado, ela liquida aquele problema, aquele pecado, e ela pode ir para um novo nível espiritual de forma bem livre, mais limpa, né? Então tem a intenção de Deus. Então imagina o contrário, se quando acontece alguma coisa difícil, a nossa primeira reação é começar a reclamar de tudo. Então essa providência vai acontecer o contrário. Ao invés de subir para um novo nível espiritual, eu vou permanecer no mesmo, ou pode acontecer de até cair espiritualmente e trazer aquele espírito que está dependendo de mim junto também, para cair junto. Então, assim, tanto no princípio divino, quanto por razões práticas, né, da vida, sempre manter o sentimento de gratidão nunca vai ser prejudicial. Se a gente for analisar bem, nunca vai ser prejudicial. Mesmo, mas ocorreu uma grande injustiça. Se eu tiver o sentimento de gratidão, eu não vou ser prejudicado por isso. Então não tem nenhuma razão para o ser humano não responder com gratidão, independente das coisas que aconteçam. Se é fácil de fazer ou não, é outra discussão. Por isso fala treinamento, né? Mas é muito claro que se o ser humano conseguir responder com gratidão a tudo que acontecer, ele vai somente ter benefício. Nada vai prejudicá-lo por isso, né? Então o verdadeiro Pai ele diz, né, a pessoa mais tenebrosa para Satanás é aquela que consegue agradecer por toda e qualquer ocorrência em sua vida, seja ela boa ou ruim. A pessoa que Satanás mais teme. E por que ele teme? Porque ele não consegue dominar essa pessoa. Como que Satanás domina? Através do nosso pensamento, do nosso sentimento, quando ele vai nos afundando, né, em ressentimento, em pensamento negativo, aí ele vai nos dominando, ele vai dominando. Mas se uma pessoa tem a capacidade, né, ela se treina para conseguir agradecer a tudo que acontece. Imagina, aconteceu, sofreu a maior injustiça do mundo, essa pessoa ainda agradece. Ocorreu uma coisa boa, claro, agradece. Ocorreu coisas normais, neutras, nem boa nem ruim, agradece também. Então o verdadeiro Pai explicou, essa pessoa é a pessoa que Satanás mais teme porque ele não acha uma brecha para dominar essa pessoa. Porque ele vai dominar pelo sentimento da nossa mente, né? Ele vai dominar pelo aquele sentimento que nós colocamos ali, né? Quando nós começamos a ir para o caminho do ressentimento, da reclamação, da ingratidão, aí Satanás aproveita. Ele vai criando mais atmosfera e mais circunstância e vai aumentando esse poder e quando chega no momento ele domina a gente completamente. Mas se a pessoa não abre brecha para isso porque ela agradece tudo que acontece, aí Satanás não consegue dominar, não consegue tocar essa pessoa no sentido de influenciar a sua mente para coisas negativas, né? Então, através do treinamento de gratidão, nós aumentamos a nossa capacidade de lidar com as dificuldades sem usar a natureza decaída. Isso nos permite apoiar a mudança dos outros de forma mais efetiva. O ser humano, nós conseguimos ver mais, visualizar mais o problema da outra pessoa do que o meu próprio problema. É mais fácil, a nossa mente está treinada para poder ver o problema do outro. Nós somos ótimos analistas dos problemas alheios, né? Na dificuldade da outra pessoa. Aí ok, até aí é normal, o ser humano decaído é assim, nós fazemos parte do ser humano decaído também. Mas, se nós conseguimos fazer o contrário, começar a ir no caminho contrário,
através do treinamento de gratidão, por exemplo, a gente vai aumentar, a gente vai desenvolver outra capacidade que, na verdade, a nossa mente original já tem, só que a gente não consegue sentir isso sempre. Nós sentimos mais do que a nossa mente má está dizendo, né? Então, nós vamos aumentar essa capacidade de tratar com os problemas, tratar com as dificuldades que acontecem, sem usar a natureza caída, porque pode ser que a outra pessoa realmente tenha problema. Ninguém é perfeito ainda, né? Então, não é questão de saber se a pessoa tem problema ou não tem o problema. É questão de como eu estou lidando com o problema que me incomoda ou não. Ou seja, qual forma que eu estou lidando com isso. Por exemplo, às vezes a pessoa tenta mudar a maneira de tentar corrigir ou mudar o outro. Eu estou falando disso, estou lembrando do home group, né? A gente falava todo isso direto, né? Tenta mudar a si mesmo, né? Todo mundo lembra, né? Mas, às vezes a gente tenta mudar a metodologia. Eu vou falar de forma mais forte, aí não muda. Eu vou falar de forma mais amorosa, e a pessoa não muda também. Aí eu vou ignorar, e o outro não muda, o defeito continua. Aí eu vou fazer condição para ele mudar, oração, e o outro não muda. Tem caso, tem testemunho, né? A pessoa fez condição, e o outro não mudou. Ela deixou de acreditar na condição. Falou, então condição não serve para nada, o que eu tenho que fazer? Aí fez tudo, né? Quando eu falei de forma bem carinhosa, não mudou. Quando eu falei de forma forte, não ocorreu mudança. O problema do outro continuou igual, teve caso que aumentou mais. Então, quer dizer, como que eu vou fazer para mudar a outra pessoa, né? Aí, uma das respostas quando você consegue mudar primeiro, consegue lidar com as dificuldades, nesse caso, o problema do outro, né? Sem usar a natureza decaída e com o amor bem desenvolvido e bem grande, isso vai apoiar a mudança do outro. Porque se eu estou tentando mudar alguma coisa, vamos falar em alguém, por exemplo, e não mudou ainda, quer dizer que o nível que eu estou lidando com isso, o nível de amor, de crescimento espiritual, não é suficiente para causar mudança no outro ainda. Então, o problema, nesse caso, não está exatamente no outro, na verdade. Porque se eu conseguir elevar o meu nível de amor, se eu conseguir tratar com aquilo ali sem natureza decaída, sem julgamento, sem nada, o outro vai mudar, porque a minha mente original vai conectar com a mente original dele, meu coração vai conectar com o coração do outro, e vai ocorrer a mudança. Então, desde a época do home group também teve casos assim, né? Que o esposo falou, eu vi a mudança na esposa depois que eu mudei isso, a esposa disse que viu a mudança no esposo, os pais viram a mudança dos filhos, assim por diante, né? Então, é possível dessa forma. Então, através desse treinamento de gratidão, inclui agradecer o problema do outro também. Olha, o outro tem um problema que me incomoda, então eu vou agradecer por esse problema. Eu vou ler depois aqui um testemunho de um membro, né? Que ele fala isso, né? Agradecer, inclusive, pelas coisas ruins, pelo problema que o outro tem, que está me incomodando tanto. Então, quando eu penso em crescer, em elevar o meu coração primeiro, elevar o meu nível de amor primeiro, só depois aplicar isso para ajudar o outro, aí acontece a mudança. Então, tem mais uma palavra dos verdadeiros pais que eu gostaria de mencionar. O caminho que estamos percorrendo ainda não acabou. Vocês receberão a bênção através da vossa gratidão perante o céu. Individualmente, não só deviam estar gratos, mas também nunca deverão esquecer do valor de terem recebido a bênção. Como representantes de sua tribo e clã, finalmente deviam saber que herdaram a responsabilidade que os verdadeiros pais devem cumprir na terra. Então, nós temos vários motivos providenciais para agradecer, né? A própria existência dos verdadeiros pais, né? do Senhor do Segundo Advento, da filha unigênita, mas eu acredito que a bênção seja, né, um dos principais. Claro, porque a bênção traz a linhagem de sangue, ela troca a linhagem de sangue da humanidade e permite, né, que os descendentes nasçam sem a linhagem de Satanás. Só que às vezes torna algo assim tão normal, né? Às vezes a coisa vai ficando mais fácil, né? No passado, para receber a bênção, tinha muito mais requisitos, né? Muito mais coisa, tinha que ter pelo menos 3 filhos espirituais, o período de tempo, né, de separação também, antes de começar a família era maior, e tinha muitas outras coisas, né? Mas a coisa foi mudando. Então, vai ficando simples, às vezes a gente acaba esquecendo o valor, o tamanho do valor que aquilo tem, né? Então, o verdadeiro pai lembra disso, né? Olha, vocês receberam a bênção, devem tratar com isso com grande gratidão perante o céu. E não só a bênção, toda a oportunidade que tem na providência deveria ser um motivo
para a nossa gratidão. Só que muitas vezes as próprias coisas da providência se tornam motivo da nossa reclamação também. Por exemplo, no meio de 8 bilhões de pessoas, somos um grupo bem pequenininho, que representa uma porcentagem mínima do mínimo que conhece os verdadeiros pais. Então, isso aí já é um motivo de ter uma gratidão imensa, né? Então, o verdadeiro Pai nos lembra isso, né, nas suas palavras. O quanto vocês têm agradecido a Deus em resposta à graça de poderem receber a salvação? Quanto vocês têm considerado que lhes tem sido dada a oportunidade de estarem em júbilo e bradarem votos de vitória? O quanto perceberam o fato de que estão fazendo um novo começo com uma esperança ilimitada e valores eternos? Esta é a questão. Então, às vezes, recebemos tantos benefícios de Deus, verdadeiros pais, que acabamos por esquecer ou tratar isso de forma muito simples, né? Então, o verdadeiro Pai, ele está nos lembrando nessas suas palavras. Mais uma palavra do verdadeiro Pai. Atenderam a Deus com maior gratidão do que aquela que sentem ao comerem quando estão com muita fome. Deviam atender a Deus sempre com esta mesma atitude, quer comam comida boa ou vistam boa roupa, ou estejam tristes e passem por tempos difíceis. Deste modo, deviam deixar para a posteridade apenas circunstâncias que possam ser lembradas por Deus. Então, uma das finalidades da nossa vida de fé é nos tornarmos seres absolutos, nos assemelharmos a Deus na questão de que Deus ele é absoluto, independente das circunstâncias que acontecem, o coração de Deus ele permanece absoluto, e os verdadeiros pais também. Então, nós não devemos desviar de Deus, né, nossa mentalidade, nosso coração de Deus, devido ao nosso sentimento. Às vezes o ser humano ele se desvia de Deus por estar feliz demais ou se desvia de Deus por estar triste demais. Então, ou seja, o ser humano ele sai da sua própria posição, né, que é uma natureza decaída, nos dois extremos, ou feliz ou triste, ele entra numa situação que ele desvia de Deus. Só que a palavra dos verdadeiros pais nos dizem que, independente das circunstâncias, né, mesmo que passamos por tempos difíceis, não apenas quando a circunstância está boa, né, nós devemos agradecer também. Então, esse treinamento de agradecimento, ele vai nos assemelhar a Deus, né, quer dizer, vai nos empurrar, né, para poder nos assemelharmos a Deus nessa questão de sermos absolutos, como Deus é absoluto, não ficar mudando dependendo das circunstâncias. Por exemplo, dependendo das circunstâncias, eu sou mais leal a Deus. Dependendo das circunstâncias, eu sou menos leal a Deus. Dependendo da pressão, a pessoa vai trair Deus, trair a providência. Então, o ser humano é desse jeito, é muito sobe e desce. Mas nós temos ciência de que nós devemos nos tornar absolutos na questão de servir aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Então, a gente vai passar por situações difíceis, vamos passar por situações fáceis, só que a nossa mentalidade deve permanecer a mesma. Por exemplo, sentir a alegria centralizada em Deus e sentir a tristeza centralizada em Deus também. Não quer dizer que o ser humano não pode sentir a felicidade, não pode sentir a tristeza. Se ocorre uma coisa ruim, por exemplo, o que está acontecendo na providência agora, vai vir aquela dor de coração. Só que tem a dor de coração centralizada em Deus e tem a dor de coração saindo de sua própria posição. Cada pessoa deve ser capaz de interpretar e descobrir, né, aquela tristeza, aquele sentimento que eu estou tendo. Estou saindo da minha própria posição ou isso está canalizado, centralizado em Deus? Se estiver centralizado em Deus, essa dor de coração vai gerar crescimento espiritual do mesmo jeito. Então se torna um motivo de gratidão. A pessoa está com o coração doído, mesmo assim ele fala obrigado, 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 obrigado. Né? E se for coisas felizes também. Se o ser humano está muito feliz, imagina muitos resultados acontecendo na providência, a nossa felicidade deve ser conectada com Deus. Essa felicidade também, ela produz crescimento espiritual. Se a gente fica feliz apenas centralizado no ser humano, saindo da nossa própria posição, essa felicidade não gera crescimento espiritual. Ela pode gerar orgulho, pode gerar até arrogância, e a pessoa pode acabar desviando de Deus por estar feliz demais. Aí é ruim, né? Ou desviando de Deus porque está triste demais. Então, nós temos que treinar dessa forma. Acredito que essa palavra, né, do verdadeiro Pai nos mostra esse ponto. Temos que ser absolutos, independente das circunstâncias que estejam acontecendo ao nosso redor. Uma queixa seria como agir cegamente, seria uma falha. Por conseguinte, queixas não são permitidas na vida de fé. Só deve haver gratidão. Como o céu permanecerá sempre na posição de sujeito, não pode existir nenhuma regra ou forma de vida que esteja apartada dele. Então, interessante, né? Na predestinação do princípio divino,
Tem uma passagem que fala, né, Romanos 9:21. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A gente explica isso no princípio divino, né? E o que é predestinação? Né? O que o princípio divino explica que significa essa passagem bíblica, né? Ela é usada pelas pessoas que não conhecem o princípio divino para dizer que Deus predestina tudo. Olha, Deus é que decide. O oleiro tem o poder sobre o barro, ele faz o que ele quiser. Para a honra, para a desonra, é ele que decide, né? Só que o princípio divino explica que não. Qual que é o significado que o verdadeiro Pai disse, né, que significa essa passagem? Ele disse que após a queda do ser humano, está escrito lá, né, na predestinação do princípio divino, né? O ser humano se tornou um ser miserável, muito longe da presença de Deus e de um nível muito baixo, que o ser humano não deve reclamar, não está numa posição que lhe permite reclamar da forma que Deus o trate durante o seu processo de restauração. Seja essa forma boa ou má. Má para si, né? Seja uma forma que ele goste ou que ele não goste. Então o verdadeiro Pai explicou que essa passagem significa isso. Deus ele vai te levar por caminhos mais fáceis quando for possível. Quando não for possível, vai te empurrar por caminhos mais difíceis, vai colocar circunstâncias na sua vida de dificuldade. Mesmo assim, de acordo com o princípio divino, o ser humano não está numa posição digna de reclamar da forma que Deus o conduza. Quando Deus conduziu o povo israelita pelo deserto também, né? O povo lá, infelizmente, o povo reclamou bastante, né? Mas não estava na posição. Deveria simplesmente agradecer por aquilo que Deus estava pedindo, pelo caminho que Deus estava levando, então o caminho ia ser mais curto. Quando nós conseguimos agradecer e aquela dificuldade vem de Deus, por várias razões, por exemplo, essa que nós falamos agora, aquela outra da ressurreição que eu mencionei antes também, o caminho vai acontecer mais rápido. Por exemplo, o povo israelita passariam apenas 21 dias caminhando no deserto. Seria uma viagem normal para aquela época, né? Mas, devido à reclamação e muitas coisas, muitos problemas, ali não teve nenhum momento, né, de gratidão assim, sincera perante Deus. Quando teve algum momento de gratidão, de júbilo, foi centralizado no ser humano, aquela ideia de que a alegria acabou distanciando de Deus também. Mas, infelizmente, devido a isso, o tempo se tornou 40 anos. Então, 21 dias para 40 anos, aumentou o sofrimento, infelizmente, de forma muito expressiva, né? Então, quando acontecer algum tipo de dificuldade, antes de tomar uma atitude, né, de reclamação, de ficar ali muito triste, sair da própria posição por causa disso e até desistir, nós devemos pensar em diversas possibilidades. Diversas possibilidades, e não é que eu tenho que achar a razão. Por que Deus colocou isso? Se eu for achar a razão exata por que Deus colocou, muitas vezes eu não vou achar. Eu vou passar ali 40 anos procurando a razão e não vou encontrar. Então, não é questão de procurar a razão, como nós falamos lá no início ainda, né? Quando a Bíblia fala, em tudo dai graças a Deus, ou seja, em tudo agradeça a Deus. Significa que agradecer primeiro para entender depois. Se eu vou procurar entender primeiro para depois agradecer, esse entender pode durar 40 anos e eu não conseguir entender ainda. Aí é difícil, né? Então, começa por agradecer. Ah, mas eu não sei por que está acontecendo. Nem sei se é de Deus ou se é de Satanás. Não importa, começa por agradecer. Claro, a gratidão sempre é para Deus. Ah, mas foi Satanás que deu o teste. Você vai agradecer para Deus, não é que você vai agradecer para Satanás. Vai agradecer para Deus, né? Então, Deus vai usar aquela condição. Então, mesmo antes de entender, comecemos a agradecer. E o princípio divino fala, né? Realmente, a nossa realidade é essa. Nós temos que nos colocar na nossa posição de direito perante os verdadeiros pais, perante a providência e perante o princípio divino. Nós estamos na posição de homem decaído e nós não temos uma condição de avaliar adequadamente para reclamar da forma que Deus nos conduza, ou no princípio divino está escrito, nos trate. Às vezes Deus vai tratar bem, Deus vai tratar mal. Ah, mas porque Deus às vezes é bom e às vezes é ruim? Não é assim. Deus ele vai fazer o que precisa ser feito de acordo com a nossa necessidade. Se Deus estiver dando um teste para o nosso crescimento, ou mesmo que Deus não tenha dado, aconteceu algo, Deus ele vai aproveitar aquilo ali. Qualquer coisa que acontece, né, na conferência que chama um incidente, fala, qualquer coisa que aconteça, mesmo que Deus e Satanás não tenha previsto, não tenha planejado aquilo ali, eles vão tentar aproveitar o resultado. Então, coincidentemente, aconteceu algo ruim na minha vida. Nem Deus nem Satanás sabia, eles não se importavam com aquilo, né? Mas quando aconteceu,
os dois vão voltar a atenção e tentar aproveitar do resultado. Então, não importa se a dificuldade veio de Deus, veio de Satanás, se não veio de ninguém, se veio só de mim mesmo, se eu estou inventando a dificuldade na minha mente, ou seja, não importa. A maneira de responder a ela, de acordo com a palavra dos verdadeiros pais, não é queixar, não é reclamar, mas deve ser gratidão. Então, treinamento de gratidão, treinamento de agradecimento, ele vai abrir uma porta, né, dentro de nós para que o amor de Deus possa entrar. E se o amor de Deus entrar, nós conseguiremos superar aquela dificuldade. Às vezes a dificuldade parece desse tamanho, quando a gente consegue agradecer, o coração cresce, ela se torna menor. Ela fica pequenininha, é aquela ideia, um elefante, depois se torna um cavalo, depois se torna um cachorro, uma formiga, depois uma pulga, depois desaparece no ar, um grãozinho de poeira, e a pessoa percebe isso, né? Por que as coisas nos incomodam às vezes? Existe uma explicação, tem palavra dos verdadeiros pais também, né? As coisas nos incomodam de acordo com o tamanho do nosso coração. A mesma coisa acontece, pode incomodar muito uma pessoa e a outra pessoa não. A outra pessoa pode estar tratando aquilo ali de forma natural, até sorrindo, com o coração leve, até sentindo, nossa, eu queria ajudar aquela pessoa, né, que está passando por dificuldade. Só que para outra pessoa, aquilo ali pode ser o fim da picada. É nível de cortar relacionamento, de não quero saber mais, de julgar o outro, de não quero saber. Por quê? Depende do tamanho do coração. Se o meu tamanho do coração é assim, se o teste vem desse tamanho, eu não vou suportar, vai dar dor de coração. Mas se o meu coração for desse tamanho, o teste vem assim, eu nem vou sentir, vai ser uma coceguinha à toa ali, né? Então, é diferente. Então, esse treinamento de gratidão, ele vai alargando o tamanho do nosso coração e do nosso amor para que a gente possa amar e tratar, né, de forma adequada tudo o que aconteça, pessoas, circunstância, mesmo que isso nos traga alguma dificuldade naquele momento. Então é interessante quando você olha para trás, você pensa, um ano atrás, se acontecesse tal coisa, a minha reação seria tal, agiria de tal forma, pensaria de tal forma, responderia de tal maneira, ficaria mal em tal sentido, só que hoje, um ano depois, não. A mesma circunstância aconteceu, só que a minha reação é outra. Tem caso que a pessoa até falou, teve um caso real, a pessoa sentiu até um tipo de dó, né? Assim, como eu gostaria de conseguir ajudar aquela pessoa que está me causando o mal, causando um problema para mim, né? Que um ano atrás seria razão para explodir, para causar um problema grande. Então, mostra que o coração da pessoa conseguiu crescer, conseguiu desenvolver. Então, esse treinamento de agradecimento, falando todo dia, quando eu escutei nessa explicação pela primeira vez, o palestrante falou, tem um livro que fala que se você falar obrigado de 10 mil a 20 mil vezes no dia, isso seria uma prática muito poderosa. É muita coisa, né? Nós chamamos o nome dos convidados 1000 vezes, né? Então, falar obrigado de 10 mil a 20 mil vezes. Claro que para cima não tem limite, à vontade, né? Mas um certo padrão, não é uma regra absoluta. Se você falar 9 mil, você vai ter resultado. Se você falar 10, você... Não é assim. Acredito que o fato de falar obrigado já vai produzir resultado, mas tem livros, tem pesquisas também que mostram que, experiências, né, que entre 10 mil e 20 mil vezes por dia, falar obrigado, obrigado, é você andando na rua falando obrigado, 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 fazendo as coisas, se você não pode falar, pensando, né, obrigado, obrigado, mentalmente, e isso vai mudando. No fim do dia a pessoa está diferente, né? Então, quando vocês acordam cedo, de madrugada, devem orar de modo que suas vidas possam tornar-se uma substancialização da gratidão perante o Pai Celeste e fazerem a determinação de se tornarem um fruto de esperança no jardim da primavera que o Pai Celeste possa educar e usar para a sua providência. Se existir uma pessoa que se torne todos os 365 dias do ano em dias vitoriosos e viva uma vida de gratidão, essa pessoa pode sentir que uma vida em ligação com Deus é verdadeiramente a vida digna de ser vivida. Então, como o verdadeiro pai mencionou aí, um ano todo fazendo isso, um ano todo falando obrigado de 10 a 20 mil vezes todos os dias, ou mentalizando, né? Isso pode transformar a vida da pessoa. Aí eu quero aproveitar essa oportunidade para ler um testemunho de um membro, de uma senhora, na verdade, né, que ela realmente praticou isso. Coincidiu, né, que o verdadeiro pai falou 365 dias e ela determinou praticar um ano mesmo. Não sei se ela tinha visto a palavra dos verdadeiros pais ou se foi coincidência, né? Então, eu vou ler esse testemunho dela, depois a gente vamos dar continuidade. A incrível prática de gratidão, testemunho de um membro. Após ouvir sobre a importância
do treinamento de gratidão, eu realizei a prática de gratidão todos os dias durante um ano inteiro. A prática de gratidão significa repetir as palavras muito obrigado incessantemente. Dizem que, se repetirmos as palavras de agradecimento, elas promovem milagres. Por isso, eu comecei a colocar isso em prática, na expectativa que algo acontecesse de bom. O fato do meu marido ter mudado foi o maior resultado que tive. Ele dizia: jamais irei para a igreja. No entanto, após algumas semanas de prática, passou a ir para o sermão dominical sem falta. E também fazia anos que não íamos para Champion, mas depois disso, passamos a ir todos os meses e conseguimos libertar os nossos antepassados. Na ocasião, tínhamos muitas dificuldades financeiras, mas os parentes nos ajudaram, providenciando os recursos necessários. E ele se transformou, o marido, né, se transformou completamente em uma pessoa mais religiosa, fazendo condições noite e dia. A esposa sofria, né, pelo marido que não tinha muita prática, era mais um simpatizante, né, e ela viu mudança, né. Segundo, eu mesma passei a demonstrar sentimentos de gratidão a Deus, aos verdadeiros pais, ao meu esposo e aos filhos, com mais facilidade. Fico feliz em ter o que comer por mais um dia e muito grata por ter as pernas fortes e firmes que podem me levar para todos os lugares. Assim, as pequenas coisas do dia a dia passaram a ficar mais radiantes na minha mente. Antes, quando surgia algum problema, eu facilmente pensava que a culpa é de outra pessoa e os julgava. Mas o meu modo de pensar mudou completamente e passei a buscar o problema dentro de mim primeiro. Percebia muitas vezes que, na verdade, o problema havia sido causado pela minha imaturidade. Passei a acreditar verdadeiramente que, se eu mudar, o mundo irá mudar. E também ocorreram outras coisas. Ficou mais difícil de pegar doenças, ou mesmo quando ocorria alguma doença, facilmente era curada. O meu instinto ficou mais apurado e quando surgiu algum problema, automaticamente esses problemas eram solucionados. Eu fiz um teste sugerindo a mesma prática para as pessoas que nós convivíamos. E elas me disseram que o esposo ficou mais gentil, o filho que ficava furtando as coisas começou a trabalhar e passou a dar o dinheiro para a família, e a sua filha afastada voltou a frequentar a igreja. Ao ler um livro publicado, estava escrito que a própria palavra obrigado é, em primeiro lugar, uma oração com significado de oferecer gratidão a Deus. Eu fiquei surpresa ao entender que não era apenas uma palavra de agradecimento, mas significava também uma oração. Também li com interesse o depoimento de outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, como a história de um marido que havia abandonado a esposa. Ela repetiu várias vezes: muito obrigada, senhor fulano. Então o esposo voltou para casa. Tem outra história de uma amiga que estava tentando engravidar há anos, mas não conseguia, repetindo várias vezes: nasceu um bebê na casa da senhora tal, muito obrigada. Então, realmente ela engravidou. Além disso, há relatos de pessoas que se curaram de doenças graves, melhoraram o relacionamento com a sogra, que era hostil, que se tornou amável e gentil. O caso do funcionário do banco que teve a sua renda aumentada, isto é altamente recomendado para as pessoas que estão sofrendo ou tendo algum tipo de dificuldade em suas vidas. Então, esse é um testemunho de uma pessoa, né, faz muitos anos já, falando da experiência dela. Quando ela ouviu, depois ela leu um livro também. Esse livro não era religioso, né, mas falava do treinamento de gratidão também. E ela teve um monte de resultados positivos, né, como todos podemos perceber aqui. A tradição da família da unificação, de aqui em diante, deve ser manter gratidão para com a soberania do amor de Deus, para todos sempre. Devíamos estar dezenas de vezes mais gratos nos nossos corações, com uma gratidão que não é forçada por armas de fogo ou facas, mas que brote voluntariamente dos nossos corações. De agora em diante, todas as famílias abençoadas, desde os 36 casais até os 360 milhões, devem herdar essa tradição e eternamente conectar os nossos descendentes com o ideal de amor do reino dos céus. Palavra da verdadeira mãe, para a gente poder finalizar. Tenho apenas um objetivo de vida: viver na mais profunda gratidão. Hoje serei mais grata do que ontem. Amanhã serei ainda mais grata. O Pai me deu uma palavra de despedida no último momento antes de partir para Denbury. Ele disse que não devemos reclamar da situação. Em vez disso,
devemos viver em gratidão por ela. Quando você estiver completamente unido em gratidão, isso criará um fundamento para uma unidade verdadeira e duradoura. Quando há unidade, um grande milagre acontece. A verdadeira mãe falou isso em 84, quando o verdadeiro pai estava, um dia após, né, o verdadeiro pai entrar na prisão de Danbury. Imagina a maior dificuldade que estava passando, né? E a mensagem da verdadeira mãe foi que eu devo viver na mais profunda gratidão. Então, Jesus ensinou a gratidão, né? O Antigo Testamento ensinou a gratidão, a Bíblia, né, ensinou a gratidão, os verdadeiros pais ensinaram a gratidão, a própria ciência, né, descobriu que a gratidão tem efeito positivo, então nós temos todas as razões para praticar a gratidão. Então, gostaria, né, de incentivar, né, a todos nós, irmãos e irmãs, a começar essa prática de algum jeito. Não necessariamente, vou fazer um ano. Se você tiver determinação de um ano, ótimo, né? Se não, faz um dia, é melhor do que nada. É melhor tentar começar a fazer algo, porque vai ver o resultado. Mas, com certeza, deve ser algo que quebre uma certa barreira, né? Não vou dizer assim, vou falar obrigado 10 vezes, vou esperar que a minha vida vai mudar. Talvez não vai mudar, só por 10 vezes, né? Então, é importante fazer algo que quebre barreira, que você consiga manter, ou seja, você ultrapassa o limite. Aquele, não quero fazer mais, vai ser difícil, mesmo assim, ultrapassa o limite. É altamente recomendado para as pessoas que estão sofrendo ou enfrentando dificuldade. Eu fiquei pensando, será que eu tiro essa frase? Porque a pessoa pode pensar, é só para quem está sofrendo ou enfrentando dificuldade. Só que eu percebi que, na verdade, todo ser humano está sofrendo ou enfrentando dificuldade por alguma coisa. Então, é altamente recomendado para todo ser humano, para todos nós. Cada um está enfrentando alguma coisa em níveis diferentes, né? Então, repita muito obrigado incessantemente, transforme a palavra em oração, né? Como faça, né, com sentimento mesmo profundo, não apenas falar verbalmente, mas e observe os milagres acontecerem. A gratidão é o caminho para a transformação. Então, irmãos e irmãs, espero que as palavras de hoje possam entrar em nossa mente, nosso coração, e que a gente possa fazer disso, né, o melhoramento para a nossa vida. Primeiramente, nossa vida individual com relação a Deus, né, nosso relacionamento com Deus. Depois, a nossa vida familiar, né, cônjuges, filhos, irmãos, parentes. Ou a palavra do nosso diretor mundial falou bem parecido com isso também, né? O relacionamento familiar deve ser um relacionamento de que o reino dos céus começa dentro de mim e dentro da minha própria família. E vamos, então, lembrar disso e, se possível, praticar esse treinamento de agradecimento também. Espero que, dentro aqui da nossa comunidade, possa surgir vários tipos de relatórios, testemunhos de vitórias, né, através do treinamento de gratidão. Especialmente agradecer por aquilo que está te incomodando. O pior problema que está acontecendo, comece a agradecer, né? Deus vai fazer milagres e vai transformar o nosso coração e transformar o nosso amor. E a gente vai conseguir superar isso de forma mais rápida, né? Então, quero agradecer a todos os irmãos e irmãs. Muito obrigado e tenham um ótimo domingo e também uma ótima semana.